Ei, a sua vida aqui não foi em vão. Sua vida aqui não foi em vão. Olha, para esse mesmo irmão, diga assim: Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar você. Agora faz uma pergunta carinhosa para esse irmão do seu lado. Pergunta assim: você quer bênção? Você quer bênção? Eu quero. Imagino que todos disseram que sim. Então a resposta, diga para ele: presta atenção no sermão. Atenção no sermão. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 15. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, logo após de Mateus e antes de Lucas. Marcos, capítulo 15, penúltimo capítulo do livro de Marcos. Capítulo 15. Vamos meditar em um versículo apenas. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Diz assim: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Permita-me ler novamente. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Feche os seus olhos, curva a sua fronte e vamos orar. Pai, aqui estamos. Obrigado pelo dia de vida e obrigado por estarmos na tua santa casa, o adorando. Olha, nós te suplicamos que o Senhor aceite a nossa adoração. Senhor, nem os céus dos céus te podem conter, quanto mais esta casa que nós edificamos. Por isso que nós te suplicamos que o Senhor venha fazer presença aqui no nosso meio. Por favor, esteja conosco. Olha, Senhor, eu sou apenas uma criança e não sei falar. Então, por favor, venha pôr as tuas palavras na minha boca. Amém? Eu te peço, por Cristo Jesus. Amém. Amém. Simão Cirineu. Ele era da cidade de Cirene. E a cidade de Cirene ficava a 1.200 quilômetros de Jerusalém. A cidade de Cirene ficava a 1.200 quilômetros de Jerusalém. Aqui, se você pegar todo o contexto, você vai ver que Simão Cirineu estava em Jerusalém. Então, obviamente, ele viajou 1.200 quilômetros a pé. Por que ele fez essa viagem tão longa? Necessário você entender que todo o judeu tinha como obrigação, ao menos uma vez na vida, peregrinar até a cidade santa, até Jerusalém. Ele tinha como obrigação, durante uma vez na vida, participar de uma das 3 festividades, que é ou a festa dos tabernáculos, ou a festa do Pentecoste, ou a festa da Páscoa. E Simão Cirineu, ele saiu de Cirene, viajou 1.200 quilômetros a fim de participar da Páscoa. Olha, o ritual acontecia o seguinte: o sacerdote cortava o pescoço do cordeiro, aquele sangue que caía sobre o altar, ele pegava uma planta chamada hisopo, mergulhava no sangue do animal e ele jogava, que chamava de aspersão. Só os homens poderiam participar do ritual. E os homens tinham que estar com as roupas brancas. E apenas uma gota do sangue do animal
que caíssem suas roupas simbolizava que seus pecados estavam perdoados. Então, para você compreender, Simão Cirineu viajou 1.200 quilômetros a fim de participar da Páscoa para receber apenas uma gota do sangue do Cordeiro. Uma gota apenas. Olha, se Simão Cirineu ele recebesse uma gota, ele poderia viajar 1.200 quilômetros, voltar 1.200 quilômetros sorrindo, porque a sua missão foi cumprida. Quando eu leio então essa passagem, eu começo a imaginar. Imagino Simão Cirineu ter viajado 1.200 quilômetros, até que um dia ele chegou então nas ruas de Damasco. E quando eu deixo a imaginação tomar conta, eu vejo Simão Cirineu virando as ruas de Damasco e ele ouve: olha, um criminoso está carregando a cruz. Mas meu amigo, Simão Cirineu ele viajou 1.200 quilômetros, não é para ver nenhum criminoso carregar a cruz. Simão Cirineu viajou 1.200 quilômetros a fim de participar da Páscoa. Por isso ele não está nem aí para o criminoso. Olha, ele continua andando e ele vê uma grande multidão. Ele viajou 1.200 quilômetros, não é por causa da multidão, é por causa da Páscoa. E ele não está nem aí para a multidão, mas ele tenta passar. E não tem como, é muita gente. Não tem como ele chegar no templo. Imagino eu agora, Simão, tendo que esperar a multidão passar. Ele, curioso do jeito que era também, vai até na frente da multidão. E quando ele chega na frente da multidão, aquele homem cai com a cruz na sua frente. Aquele homem no nome de Jesus. E olha, quando eu deixo que a imaginação ainda tome conta, eu posso até ouvir os soldados romanos dizendo: ei, vem aqui ajudar este homem a carregar a cruz. Mas eu não, amigo, vem aqui agora. E ele tinha que obedecer. Eu vejo a raiva, a frustração de Simeão. Porque ele viajou 1.200 quilômetros, não era para carregar a cruz de ninguém. Não era para ajudar ninguém. Ele viajou 1.200 quilômetros a fim de participar da Páscoa. Agora olha o estado que ele se encontrava. Você lembra que eu falei com você que só a roupa branca poderia participar do ritual? Quando eu vejo então, começo a imaginar. Imagino que talvez o irmão tenha sujado a sua roupa naquele caminho e ele não poderia mais participar da Páscoa. Então ele teria que voltar 1.200 quilômetros para dizer para a sua família que a sua viagem foi um fracasso, que ele não conseguiu cumprir a sua missão. Eu consigo ver a raiva, o ódio de Simeão. Olha, porque ele não conseguiu fazer a sua missão. E pior, ele estava carregando uma cruz pesada. A Simão, que a Bíblia não conta, que tinha ido no psicólogo um dia antes, e o psicólogo diz assim: olha, Simão, quando eu tiver com raiva, conte até 10 que a raiva vai passar. Naquele momento ele estava com muita raiva. Por isso que ele contou até 10, e quando chegou no 10, ele viu estampado na ponta da cruz: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Simão Cirineu, naquele momento, ele entendeu que ele viajou 1.200 quilômetros para receber uma gota do sangue do Cordeiro. Mas ao seu lado estava ensanguentado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Ele entendeu que a sua missão foi mais do que cumprida, porque ali do seu lado ele estava ajudando o Filho de Deus. E olha, foi um encontro fantástico entre Jesus e Simão. E desse encontro eu posso tirar algumas lições. 4, na verdade. Esse encontro de Simão com Jesus. Primeira lição: todo judeu tinha que uma vez na vida, não importa qual época fosse, peregrinar até Jerusalém. Então isso me faz acreditar que Simão poderia ter ido um ano depois, ou ele poderia ter ido um ano antes. Olha, Simão ele não poderia ter escolhido participar da Páscoa, mas ele poderia participar ou do Pentecostes ou do Tabernáculo, mas não. Simão ele foi naquele ano, ele escolheu participar naquela festa que Jesus foi crucificado. Aí surge a pergunta: coincidência ou providência divina?
Coincidência ou providência divina, Deus dizia a Elias: Elias, vai-te a Sarepta. Lá ele vai encontrar na porta da cidade uma mulher catando lenhas. E Elias vai a Sarepta e ele encontra de fato na porta da cidade uma mulher catando lenha. E com aquilo ele opera um grande milagre na vida daquela mulher pelo poder de Deus. Coincidência ou providência divina. José ser vendido para o Egito pelos seus irmãos. E quando ele chega no Egito, ele interpreta o sonho de Faraó e se torna o segundo do Egito. E por ele ter se tornado o segundo do Egito, ele consegue salvar a humanidade. Por conta dele, a humanidade não pereceu de fome pelo poder de Deus. Coincidência ou providência divina, estourar uma guerra. Israel e a Síria. E com aquilo os assírios saírem vencedor e levar cativo uma menina. Mas especificamente Naamã, general do exército do rei da Síria. E ele leva uma menina até a sua casa. E lá na sua casa, aquela menina percebe que o seu senhor tem lepra. E ele diz assim: olha, se Naamã conhecesse que há um profeta de Deus verdadeiro em Israel, ele poderia ser curado. E por conta daquela menina, Naamã de fato vai até Israel e é curado pelo poder de Deus. Coincidência ou providência divina? Coincidência ou providência divina? Alguém encontrar um livro jogado no meio do lixo. E lá ele perceber que aquele livro contém mensagens de esperança, mensagens de salvação. E por conta daquela leitura, por conta daquele estudo, começa a estudar a Bíblia, começa a ter uma vida santificada. E por isso então ele vai ser um cidadão do reino dos céus. Coincidência ou providência divina? Coincidência ou providência divina? Simão Sirineu está ali naquele ano e naquele dia. Aí na vida do ser humano acontecem muitas coisas as quais nós não sabemos explicar. Acontecem muitas coisas das quais nós não sabemos o motivo. Mas uma certeza eu tenho que a vida do ser humano é regida pela mão de Deus. Nada acontece por acaso. Simão ter viajado 1.200 quilômetros naquele ano, naquela data, foi unicamente pelo poder de Deus para se encontrar com o Salvador de Deus. Porque nada é coincidência. Sempre é providência divina. Primeira lição que eu tiro nesse encontro: tudo é providência divina. Primeira lição, providência divina. Segunda lição: e obrigaram a Simão Sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo. Amigo, eu nunca ia saber que Simão Sirineu era pai de Alexandre e de Rufo se ele não tivesse carregado a cruz. Eu nunca ia saber do paradeiro da família de Simão se ele não tivesse tido um encontro com Jesus, se ele não tivesse tido um encontro com a cruz. E o que eu tiro de lição? A cruz tem que estar inserida no meio da família. Olha, imagino eu que depois que Simão volta para sua casa nunca mais foi a mesma. Porque afinal ele tinha tido um encontro com Jesus Cristo. Ele havia tido um encontro com a cruz. E agora na sua família, na sua casa, ele poderia dizer que havia paz. Há quantas famílias destruídas? Há quantos filhos afundados no mundo da droga? Unicamente porque muitas das vezes a cruz não está inserida no meio da família. Porque ainda não houve um encontro com Jesus. E aqui a Bíblia nos conta do paradeiro de Simão, da família de Simão, porque afinal ele carregou a cruz. E a lição que eu tiro: a cruz tem que estar no meio da família. Primeira lição: tudo é providência. Segunda lição: a cruz tem que estar no meio da família. Terceira lição: Simão, ele não sabia o que eu sei hoje. Simão, ele não sabia tudo o que eu sei hoje por conta das Escrituras Sagradas. Simão, ele não sabia que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos nós porque todos pecaram. Simão, ele não sabia que o salário do pecado é a morte.
Simão, ele não sabia que não era ele que estava ajudando a Jesus a carregar a cruz. Mas mesmo em circunstâncias diferentes, mesmo aparentemente em circunstâncias piores, todo ensanguentado, todo ferido, todo machucado, era Jesus que ajudava Simão a carregar a sua própria cruz. E de fato o cristianismo é uma verdadeira cruz. Jesus disse em Mateus capítulo 10, porque aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. E cruz é renúncia. E cristianismo se baseia em cruz. Olha o quão difícil é um jovem estar na igreja. Quão difícil é um jovem estar nos caminhos do Senhor. E eu digo isso com propriedade porque eu sou um jovem. Eu tenho certeza como a cruz, como o cristianismo é uma verdadeira cruz, é uma verdadeira renúncia. Olha, quando o jovem está no mundo, ele canta músicas eletrizantes, músicas que não conseguem fazer ele ficar parado. Mas agora quando o jovem vem para a igreja, ele tem que cantar: reaviva, ó Senhor, a tua igreja. É difícil. Imagino eu que nenhum jovem, quando nasce, tem a cabeça de se pensar assim: olha, quando eu crescer eu quero trabalhar que nem um burro de servente de pedreiro. Quando eu crescer, o meu sonho é ser um lixeiro, um catador de lixo na rua. Não! Por isso os jovens fazem faculdade. É por isso que eles ingressam em uma universidade, a fim de terem um futuro melhor. Mas agora, por conta do sexta-feira à noite, muitos dos jovens adventistas não conseguirão se formar. Aí sim é uma verdadeira cruz. Aí sim é uma verdadeira renúncia. Mas isso ainda é uma boa nova. Porque 2 Pedro 1,4 diz assim: preciosas e grandiosas são as tuas promessas na minha vida. Lucas diz assim: para Deus não existe impossível nenhuma de suas promessas. E existem 3.400 promessas de Deus na sua vida, para você. E uma delas que eu mais gosto é Mateus 28. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do céu. Olha, porque de fato é uma cruz. Porque de fato o cristianismo é renúncia, é dificultoso. Mas aqui Jesus ele está cumprindo a sua palavra, quando ele ajuda Simão a carregar a sua própria cruz. E essa é a terceira lição que eu tive. E a quarta lição, última, mas não menos importante é: e obrigaram a Simão Sirineu que passava. Simão Sirineu, ele estava de passagem. Olha, Simão Sirineu, ele não queria se encontrar com Jesus, amigo. Simão Sirineu, ele tinha a finalidade de ir para o templo, participar da Páscoa e voltar para a sua casa. Ele estava unicamente de passagem. Mas um dia, ele, querendo ou não, ele se encontrou com Jesus. Porque ele estava nesse mundo, porque ele estava ali, simplesmente de passagem. O capítulo que eu mais gosto da Bíblia é Hebreus capítulo 11. E lá Paulo começa a citar vários nomes, vários grandes homens de Deus. E no final ele diz assim que todos têm em comum: todos estes morreram sem antes terem obtido o cumprimento da promessa. Mas vendo nós de longe, saudaram e perceberam que eram estrangeiros e peregrinos em terra estranha. Amigo, você está nesse mundo simplesmente de passagem. E o José entendia isso. No capítulo 50 do livro de Gênesis, José fala assim: olha, eu morro no Egito, mas por favor, olha, o Deus dos céus vos visitará, leve os meus ossos para Canaã, porque eu morro no Egito, mas eu estou de passagem aqui, eu vou para Canaã. Nós estamos neste mundo unicamente de passagem. Coloca isso na sua cabeça. Viva como tal. Viva como se o seu lar fosse o céu, porque de fato é.
Jonathan Edwards, um grande pregador, antes de pregar, ele fazia sempre a mesma oração. Ele falava: Senhor, por favor, coloque a eternidade nos meus olhos. Olha, por conta da vida, por conta dos nossos afazeres, muitas das vezes vivemos obcecados só neste mundo. Vivemos achando que iremos viver só nesse mundo. E Jonathan Edwards, ele suplicava ao Senhor que pudesse o lembrar sempre que ele está nesse mundo, simplesmente de passagem, que ele está no mundo, mas vai para Canaã. Amém. Porque nós estamos nesse mundo simplesmente de passagem. E essa é a quarta lição que eu tive. A Dona Maria já tinha um marido Reinaldo. Reinaldo, ele era um cadeirante. Certo domingo ele indo para a feira a fim de vender pastel e caldo de cana, passando na calçada, ele foi desesperado e veio a óbito. Dona Maria ficou profundamente triste, claro, mas ela enfrentou aquilo ela enfrentou aquilo com relativa tranquilidade. Quando depois foi constatado, Dona Maria tem leucemia. O tempo se passou e Dona Maria ia se definhando, mas ela continuava sorrindo. A Dona Maria estava morrendo cada vez mais, mas ainda estava sorrindo. A Dona Maria estava perto da morte, mas estava sorrindo. E talvez se naquele dia você perguntasse a Dona Maria quais eram suas últimas palavras, provavelmente ela iria dizer como José: eu morro no dia, mas eu vou para casa. Porque ela entendia que estava neste mundo unicamente de passagem. Olha, logo no primeiro século, os cristãos eram mortos e eram jogados na bala. Uma mulher muito rica do Império Romano, chamada Flávia da Mitília, ela gastou toda a fortuna que ela tinha construindo túneis e mais túneis, para que quando os cristãos morressem, fossem mortos pelos imperadores, tivessem onde ser jogados. Aqueles túneis subterrâneos eram chamados de cemitério. Lá vem então o conceito que cemitério significa dormitório. O conceito de cemitério é dormitório. Os cristãos eram mortos. Os cristãos eram queimados em uma fogueira, mas eles eram queimados sorrindo. Os cristãos tinham as suas cabeças decapitadas, mas eles morriam sorrindo. E nada mais justo do que eles dormir. E olha, pontos rápidos dos cristãos estavam escritos assim: ele está dormindo, mas em breve o Senhor voltará e os ressuscitará. Logo no primeiro século, as lápides eram assim, mas pouco tempo depois o imperador chamado Constantino se declarou cristão e ele inseriu o paganismo dentro do cristianismo. E eles começaram a sepultar os pagões naquele cemitério. E agora as lápides trocaram e eles diziam assim: ele partiu dessa para uma melhor. Ele está no lugar melhor agora. Ele está nos vendo do céu. Mas o primeiro conceito de cemitério foi dormitório, porque os cristãos estavam dormindo e eles iriam acordar, porque estavam neste mundo unicamente, simplesmente de passagem. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Assim, esses dois estavam dormindo. Mas um dia Deus os ressuscitará. Porque eles entenderam que estavam neste mundo unicamente de passagem. Amigo, eu não sei o que se passa na sua vida. Eu não sei o que acontece com você. Então, poder de Deus, que você possa suplicar a Ele
que Ele possa te dar sabedoria e que Ele possa te dar um modo de viver como se fosse morrer hoje e que você possa estar preparado, que você possa entender que viva nesse mundo simplesmente de passagem e vai para o céu. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa me abençoar. Amém. Amém.